Você sabe o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei Complementar número 101, que visa impor o controle de gastos. Vamos acompanhar a matéria com os advogados da Câmara Municipal de Louveira, Dr. Tiago e Dr. Eliel. A receita pública, basicamente, do poder público, a denominada receita ordinária, ela advém de tributos, né? Os tributos representam um gênero, que são divididos ali, de maneira, a grosso modo, em três espécies, que são os impostos, perfeito? Aqui no âmbito municipal, por exemplo, o IPTU ou ISS, por exemplo, né? Impostos, taxas, que são aquelas cobranças que são feitas sobre o cidadão para comodidades públicas divisíveis, não é? Como, por exemplo, uma taxa de recolhimento de lixo, que nós não temos aqui em Louveira, mas que poderia, em tese, ser instituída. E nós temos a figura da contribuição social, né? Então, os tributos se dividem nessas três espécies de cobrança. E há também as receitas extraordinárias, são aquelas que não advêm de tributos, como, por exemplo, doações ao poder público, são denominadas receitas extraordinárias. As despesas a seu turno são aquelas previstas nas leis orçamentárias, na lei de diretriz orçamentária, na lei orçamentária anual, e representam basicamente as despesas para execução de serviços públicos. Então, para execução de serviços de saúde, serviços de educação, para pagamento de despesas com o pessoal, que são com o corpo de agentes públicos, né? Infraestrutura, transportes, esportes, cultura e etc. A Lei Complementar 164, 2018, ela é recente ainda para nós estamos ainda nos acostumando, né, à sua funcionalidade. Ela veio para flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente nos limites de licitação, compra direta. Então, ela autorizou um pouco do aumento do gasto, aquilo que era limitado, né, aumentou um pouco esse limite e isso facilitou um pouco a vida do gestor público. Para o administrador, entende-se como um avanço. Já para o Ministério Público e aqueles que defendem mais o erário, eles entendem que é um retrocesso, porque aumentou a possibilidade do gestor fazer novas licitações, novos contratos num limite maior que o que se estabelecia pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Lei de Licitações, que é a 866 de 93. É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações e despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Acho que o artigo é autoexplicativo, né? A transparência hoje ela é de fato uma realidade na administração pública, a busca por maior transparência, né? Então nós temos ali, já desde a Constituição de 1988, que elegeu a publicidade, que seria ali um gênero sobre o qual se abarcaria também a transparência e outros conceitos, como um dos grandes princípios pilares da administração pública, né? Além disso, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe comandos muito interessantes a título de transparência, a título de participação popular também. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a necessidade de que essas leis orçamentárias periódicas sejam objeto de prévia audiência pública. Então, se franqueia a participação não apenas dos parlamentares eleitos, mas também da própria população. Recordemos-nos que os parlamentares eleitos o fazem na condição de representantes da população, mas todo o poder repousa no povo, né, que o exerce através de seus representantes ou diretamente, nos termos da Constituição. Portanto, além da figura do parlamentar, também o próprio cidadão, a lei de responsabilidade fiscal também traz ao próprio cidadão esta potência para participar do processo decisório, onde estão as leis orçamentárias periódicas, não só a de responsabilidade fiscal, mas as que são dela decorrentes. Um outro aspecto interessante, quando a gente fala de transparência, lógico, há uma legislação federal posterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 2.527 de 2011, né, a chamada LAI, ou Lei de Acesso à Informação, que também traz uma série de normativas que se harmonizam ao que antes já estava na Lei de Responsabilidade Fiscal, como necessidade de deixar as leis orçamentárias disponíveis para acesso público, os empenhos que são realizados pela administração pública disponíveis para acesso público, os contratos
contratos que sejam levados a efeito. Portanto, são comandos ali para que se busque, para que se dê a oportunidade de uma mais facilitada manifestação popular. Então, para mim, a melhor ferramenta de controle ainda é a participação da população. Nós temos o portal de transparência, nós temos uma lei de transparência que exige que todas as despesas, a arrecadação seja divulgada full time para todos os munícipes. Nós temos o Tribunal de Contas sempre exigindo o cumprimento dessas metas. Nós temos o próprio Ministério Público que invariavelmente também exige o cumprimento das informações junto ao portal de transparência, mas nada disso retira a participação direta da população. É a população que é a principal fonte de arrecadação do município. Compete a eles fazer essa fiscalização mais próxima, né, do gestor, mais próximo dos agentes políticos.